Onde a humanidade aprendeu a linguagem. Nos primórdios da civilização, a comunicação era feita através dos gestos. Possivelmente o homem começou a imitar os sons das coisas que o cercavam, tais como os animais, o barulho das frutas caindo e etc. Há 40 mil anos, os homens primitivos criaram tintas naturais para desenhar figuras de animais, de si próprio, de seu grupo e de cenas do dia a dia nas cavernas onde moravam. Foi a primeira forma de linguagem escrita. A escrita intencional foi criada há 6 mil anos pelos povos da Mesopotâmia, através de desenhos muito semelhantes aos ideogramas e que representam não letras, não signos ou significantes, mas o significado propriamente dito. Contudo, foram os fenícios que criaram, há 4 mil anos, um dos primeiros alfabetos com 22 signos, letras, e que representava os sons e que juntas deram origem às palavras. Este alfabeto foi aperfeiçoado pelos gregos e muito tempo depois os romanos nos deixaram o alfabeto atual com 26 letras. A aprendizagem infantil. Desde a concepção, somos influenciados pelo poder da palavra articulada, quer pela expressão verbal dos sentimentos da mãe, quer pelos sons do mundo externo que são ouvidos através da parede uterina. Dá-se início, então, ao processo de assimilação e aprendizado. Após o nascimento, o bebê se utiliza dos 5 sentidos para aprender e se comunicar e a entender o mundo em sua diversidade de leituras, capacitando-o a expressar suas ideias e emoções e combinando-os ao aprendizado absorvido pela percepção dos sons e elementos absorvidos in útero. Nossos meios significantes representam repetições dos sons do mundo, numa experimentação vocal, balbucio ou lalação, repetição dos próprios sons, que nos leva ao significado, a fala, que compõe nossa língua natal. Mais do que apenas articular, para a nossa comunicação precisamos compreender. Assim, o significado torna-se o que de mais importante existe na comunicação do bebê. Entre 6 e 8 semanas, os bebês começam a produzir sons de timbre mais calmos, mais graves e mais musicais, quase sempre em resposta aos sorrisos e à fala paternos. Por volta de 4 a 5 meses, os bebês podem produzir vocalizações semelhantes à fala, similares à dos adultos que conversam face a face. Em torno dos 9 meses de idade, a maioria dos bebês já apresenta tipos claramente diferentes de vocalizações, algumas das quais parecem ter intenção comunicativa deliberada. Por volta do 1º ano, começam a surgir melodia, ritmo e tom de voz. Os pais podem reconhecer os padrões da expressão vocal e os rituais desenvolvidos entre os pais e a criança mostram melodias distintivas. Nos 3 primeiros anos, o aprendizado da fala articulada se faz de forma gradativa, através de feedbacks sensoriais auditivos que levam ao desenvolvimento do controle do som e o domínio das habilidades do uso vocal. Por volta dos 5 anos, a maioria das crianças parece mostrar domínio do controle vocal por meio do uso da emissão da voz para contrastes fonológicos e a habilidade de produzir e imitar padrões complexos de entonações. As relações intercomunicativas estabelecidas entre a criança e o adulto têm um significado decisivo porque a aquisição de um sistema linguístico supõe a reorganização de todos os processos mentais da criança. A palavra torna-se um fator que molda a atividade mental, possibilitando o espelhamento do reflexo da realidade, criando nova perspectiva da atenção, da memória, da imaginação, do pensamento e da ação. Com a aquisição de um complemento, ela adquire a palavra e esta torna-se um dos mais importantes fatores do desenvolvimento humano, facilitando e proporcionando a aquisição de novos signos e sinais, permitindo sua análise e a síntese, possibilitando o situar da criança em seu desempenho de aprendizado. E é mais ou menos aos 2 anos de idade que a criança faz a maior descoberta da sua vida. Cada coisa tem seu nome. Essa descoberta sinaliza a evolução do pensamento e da fala, até então separadas, que se encontram e se unem para iniciar uma nova forma de comportamento. A atividade humana não se limita à repetição de fatos ou impressões. Elas criam ações dando novas formas aos conteúdos vividos, utilizando-se da função criadora do cérebro que permite combinar, reestruturar, redefinir e reelaborar a partir de experiências passadas. Em sendo assim,
A arte-terapia pode proporcionar às crianças uma combinação entre os elementos da fantasia e imaginação, onde a combinação destes elementos através das histórias infantis permite a vinculação dos elementos produto mesmo da fantasia e não somente dos elementos que correspondem a algum fenômeno real. Este conteúdo imaginário das histórias oferece uma representação que encerra em si mesmo elementos afetivos que influem diretamente em seus sentimentos, permitindo a construção de uma nova realidade, evocando sentimentos reais e vivenciados pela criança, mas transmutando-os e reformulando-os. Vygotsky afirma que o conto ajuda a explicar complexas relações práticas. Suas imagens iluminam o problema vital, e o que não podia fazer a fria prosa, fê-lo o conto com sua linguagem figurada e emocional. Permitir à criança entender seus sentimentos e reestruturá-los é uma forma de favorecer o aprendizado dos elementos linguísticos e favorecer seu amadurecimento, tornando-o mais tarde um adulto capaz de revalidar situações de risco emocional.